Vamos resolver o exercício 14 da lista de exercícios que está ao final do capítulo 5. Você está na página 133. Hoje que é do Sartori, segunda edição, né, 2013. Tá? Então aqui eu já coloquei o cabeçalho, aquele enunciado da pergunta 14, que é x e y, variáveis aleatórias independentes com distribuição normal, tá? Com média 0 e menos 1, né, para x e y respectivamente, e desenho padrão, né, para x igual a 2 e y igual a 1. A pergunta é, qual é a função de distribuição de probabilidade conjunta de x e y? Aqui eu já adiantei, coloquei a função dessa probabilidade para x, considerando que tem uma distribuição normal. Vou colocar aqui, tá? Distribuição normal. Então, essa informação permite então definir a função dessa probabilidade para x, como aqui eu defino como g de x, né? Então, 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma 2, né? Tudo isso vezes e elevado a menos meio vezes x menos mi, dividido por cima, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? E da mesma forma, como y também tem a distribuição normal, eu posso definir a função dessa probabilidade como sendo hy igual a 1 sobre raiz quadrada de 2y sigma 2 vezes e elevado a menos meio vezes y menos mi dividido por sigma, tudo isso é elevado ao quadrado. Então note que aqui, ó, como é função de y, tem que aparecer y aqui, né? A função. Aqui, como está em função de x, vai aparecer a variável x aqui em cima. Tudo bem? Então, deixa eu subir aqui um pouco mais, para a gente poder continuar. Então, a gente tem, né, as duas funções da propriedade. Então, eu posso substituir, né, os valores da média e de y, né? Está aqui, ó. Né? Então, a média de x é 0, a média de y é menos 1, o desvio padrão de x é 2 e o desvio padrão de y é 1. Tá? Então, eu posso, então, voltar no preto. Então, eu coloco aqui, né, g de x, né, igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 π, não muda, né? Aí no lugar de 5 eu coloco 2, né? Eu sei que o desvio padrão é 2 elevado ao quadrado, porque acima é 2, né? Elevado ao quadrado. E aqui vai ser e elevado a meio, né? A parente x menos a média, né, de x é 0, coloco 0, né? E sigma é 2, né? E o padrão é 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, a minha função densidade de probabilidade g de x vai ficar simplesmente, né? O 2 está elevado ao quadrado, então posso colocar para fora, né? 2 vezes 2 sigma, né? Aliás, π. Tudo isso vezes e elevado a, como a média é 0, então vai ficar x ao quadrado, né? Somente. O 2 elevado ao quadrado, que é 4 vezes 2, vai me dar 8. Tá? Então, essa função é a minha função da densidade de probabilidade de x. Tudo bem? Então, vamos subir mais um pouquinho. Então,
Uma vez que aqui é a média, certo? De y é menos 1 e esse padrão de y é 1. Mais um pouquinho, deixar só h de x. E voltar ao pincel preto. Então aqui eu vou colocar, né? H de y, né? Então, substituindo lá o sigma, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 2π 1 elevado ao quadrado, que é cima elevado ao quadrado, né? Tudo isso vezes e elevado a meio, né? Vezes y menos, só que aqui a média é menos meio, né? Então, menos meio, tudo isso, né? Dividido por sigma, que é desvio padrão, que é 1, né? Então, aqui é 1 a 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar igual, né? Igual a 1 sobre 1 ao quadrado é 1 mesmo, então vai ficar a raiz quadrada de 2π. Né? Tudo isso vezes e elevado a menos. Aqui eu vou colocar, tem um sinal negativo aqui, vai ficar positivo, né? O sinal negativo vai continuar aqui mesmo. Tá? Então aqui ó, eu abro parênteses, né? Então vai ficar precisava, né? Aqui já. Então vou colocar menos y mais 1, né? Elevado ao quadrado. 1 vezes 2, né? Lá fora vai ficar então dividido por 2. Então é essa. Vou colocar em verde, né? Então essa função resultante, né? É a minha função densidade de probabilidade para y. Tá certo? Muito bem, então a gente já tem, né, as duas funções de x e de y, né, densidade de probabilidade. Então eu tenho que aproveitar mais uma informação da questão, né, que é vou pegar aqui vermelho, que x e y são variáveis independentes. Tá? Pelo fato de serem independentes, eu posso utilizar uma relação. Qual é essa relação? Vou colocar aqui para ficar aparecendo só os dois que eu preciso. Então aqui, como são independentes, né? Então eu posso usar aquela relação que é a função de distribuição conjunta entre x e y, né? Ele é simplesmente o produto, né, da função da probabilidade, né, da variável x, individualmente, né, vezes a função densidade de probabilidade, né, da variável y, tá certo? Então aí é simplesmente multiplicar, né, o g de x vezes hy, obtenho a função de distribuição de probabilidade conjunta, que é a pergunta, né, do exercício 14. Então vamos lá. Vou colocar um pouco mais para cima. Então aqui já está no pincel preto. Eu posso então colocar aqui. Então no
lugar de g de y, eu coloco, né? 1 sobre 2 vezes raiz de 2 pi, né? Tudo isso vezes e elevado a menos x ao quadrado dividido por 8, tá? Fecha o colchete. Abre o colchete. Vou colocar então a função da probabilidade de y, tá? Que é 1 sobre raiz quadrada de pi, né? Tudo isso vezes menos y mais 1, né? Tudo isso elevado ao quadrado e, por sua vez, dividido por 2, tá? Esse é minha função hy, tá? Aí eu tenho que desenvolver, né, multiplicar e desenvolver, né, algebricamente aí. Então eu vou colocar só o resultado final, né? Então aqui eu vou colocar, né, fx y, né, qual. Então basicamente vai ser, né, 1 sobre 4 pi, né, vezes e elevado a menos, tá, 1 sobre 8 vezes x ao quadrado, né, mais meio, né, vezes y ao quadrado mais y mais meio. Tá? Então essa é a função densidade probabilidade conjunta, né, entre x e y, tá? Então, claro, tem que aparecer, né, a variável x e a variável y, porque é uma função distribuição de probabilidade conjunta entre x e y. Tá? E além disso, né, ela pode chamar de função densidade de probabilidade normal bivariada. Tudo bem? É isso. Essa é a solução do exercício 14, da página 133 do capítulo 5 do Sartores 2013.